Eu sou a Lua Manzano, a travesti positivamente viva. Olá, internet, zoeira. Hoje é a minha primeira vez tomando os bombons. Esse bombom aqui, eu tô aprendendo ainda. Este bombom aqui chama Tenofovir e Lamivudina. Esses eu já tomei quando eu tomei a pé. Eu acho que o Tenofovir. Vamos ver o tamanho desse babado. Fazendo um unboxing na frente de você, vídeo. Não é tão grande quanto eu imaginei, mas é grande, ó. É grandão, é tipo um remedão. E o outro já é o meu assistente aqui. Já abriu pra mim, né? Ai, é pequenininho! Gente, olha que pequenininho. Hã? Peraí que eu tô pegando. Olha lá. Ai, pequenininho, ó. Gente, olha como que a tecnologia desenvolveu. Ó, gente. Um é grande e um é pequenininho. Que é o Dolutegravir. Tudo acaba com vírus, né? Vir. Mas tudo bem, vou ter que tomar esse babado, né? Fazer o quê? Ó. Cada vez, bicho. Não. Você assistiu Garota Impedida? Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa live da Travesti Positivamente Viva! Com os bombons comemorando. Quero agradecer a todo mundo que está aqui nessa live. É a minha primeira live no LinkedIn solo, então vai ser uma honra poder trocar com vocês e poder contar um pouquinho da história dessa Lua aqui que está falando com vocês. Afinal, a gente cria muito uma imagem acerca das pessoas que a gente conhece pela internet, que são pessoas criadoras de conteúdo, mas no final das contas a gente não sabe a história que está por trás disso, né? Então vamos começar pela minha trajetória ali de saúde mental, né? Pensando na identidade travesti em pessoas LGBTQIAPN+. Eu, lá na minha adolescência, eu me descobri uma pessoa TDAH. Foi bem cedo, assim, foi tipo com uns 13 para 14 anos. E, paralelamente, também, nesse caminho, assim, eu descobri a depressão. Então, eu já me entendi como uma pessoa neurodiversa já muito cedo. Então, desde muito cedo, já tive esse lugar de estar numa vivência medicamentosa, com acompanhamento psiquiátrico e psicológico desde então, né? Nós, pessoas trans, pessoas LGBTQIAPN+, por conta dos nossos atravessamentos, né? Por conta das coisas que a gente vive, por conta de uma sociedade que ainda não está reeducada, não está estruturada, preparada para acolher os nossos corpos, né? Que são corpos vivos, que são corpos inteligentes, são corpos presentes, a gente acaba ficando doente, né? Por uma estrutura de necropolítica. O que é a necropolítica, né? É a política que decide quem deve viver e quem deve morrer na sociedade. E quem acaba morrendo na sociedade, né, pensando nessa expectativa de vida de 35 anos de vida de pessoas trans e travestis, fazendo recorte, né, racial de pessoas indígenas e pretas que são trans para 28 anos, a gente consegue entender que a necropolítica está estruturada, né, no recorte racial, no recorte identitário, né, principalmente, e por conta disso, como que a gente vai lidar com uma sociedade onde, através dos nossos corpos, os espaços não nos acolhem? Eu não estou falando de, tipo, mercado de trabalho, estou falando de estruturas básicas, assim, de sociedade, de chegar numa farmácia ou em locais de acolhimento e lazer, a gente não tem. E eu vejo muitas estruturas, a depressão, o TDAH e todos esses lugares atravessam muito mais pessoas de recorte do que pessoas que estão num lugar de cisgeneridade, da branquitude, que estão numa classe média, que estão num conceito heterossexual também. Então, a saúde mental sempre me acompanhou no sentido de, bom, nunca me encaixei, nunca me senti acolhido o suficiente para poder externalizar quem eu sou até os meus, sei lá, 23 anos.
E a partir disso, sempre tive uma trajetória muito dissidente, assim, em questão de entendimento de quem eu sou na sociedade, como as pessoas me entendem e como as pessoas não me entendem, principalmente, né? Então, eu acredito que esse vídeo que eu fiz aí, A Lua do Passado, estava louca para aparecer na internet, mas pelos motivos certos. Então, eu tô aqui hoje para conversar com vocês, justamente para mostrar quem eu sou, para a gente estar perto, né? Principalmente porque o LinkedIn é um lugar para a gente promover troca, para a gente mover networking, para a gente principalmente mostrar quem a gente é por trás de todas as estruturas, perdão, pessoal, de todas essas estruturas sociais, né? E por trás daquele textão, daquele artigo, de tudo mais. Então, a minha trajetória, né, com a neurodiversidade sempre esteve presente. E aí, anos depois, em 2019, que foi quando eu gravei esse vídeo, foi quando, né, recentemente eu havia descoberto o HIV na minha vida, eu me entendi como uma pessoa adicta, né? A adicção é uma doença fatal, incurável e progressiva, que afeta a maioria da população brasileira, porém as pessoas não se identificam como adictas, né? A adicção, ela tá pautada não necessariamente na drogadição, que é o que todo mundo pensa, né? A adicção, ela tá ligada a comportamentos adictivos, por exemplo, de autoobsessão, que é o meu caso, de autossabotagem, comportamentos dissidentes, assim, de até mesmo sentimentos, né, efusivos, que uma hora tá calma, outra hora tem um pico. E a partir disso, né, me entendendo como uma pessoa adicta, a questão, né, da droga acaba sendo só a cerejinha do bolo, porque eu nunca tive problema com dependência química, e sim com codependência emocional, com um ser autossabotador muito grande, que me fazia me afastar das pessoas, e às vezes até faz. Eu reconheço a minha neuroatipicidade, mas eu só fui me descobrir como uma pessoa adicta quando, depois dessa descoberta do HIV, estando não entendendo o meu gênero, eu tive um surto que durou muito tempo, assim, vários dias, e que foi induzido por várias situações que me levaram a uma clínica de reabilitação. E essa clínica de reabilitação me mostrou que a adicção não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com a questão da drogadição, mas é só uma cerejinha do bolo. O que tem por trás da pessoa usuária? O que tem por trás de uma pessoa viciada em jogos? O que tem por trás de uma pessoa viciada em sexo? O que tem por trás de uma pessoa viciada em apostas? O mesmo lugar, que é a adicção. Então, a nossa droga de preferência, por exemplo, esse remédio, por exemplo, é minha droga de preferência. Vai me levar de 0 a 100 em questão de momentos e vai mexer com a nossa mente, né? E no final das contas, o meu comportamento que leva a utilizar essa minha droga de preferência, que é a minha adicção, da mesma maneira que o meu comportamento autodestrutivo e um comportamento necessariamente assim de uso abusivo, né, de comida, de qualquer coisa que faça a gente sentir um prazer momentâneo, configura a gente como uma pessoa adicta, né? A gente pode ser pessoas adictas em rede social, a gente pode ser adicto aqui nessa rede, por exemplo. Então é muito importante a gente reconhecer isso, mas eu não reconhecia isso como uma doença, como uma condição que eu tenho e que outras pessoas compartilham em outros lugares, né? Então, convivi com pessoas que perderam tudo para droga, tipo, gente, literalmente perdeu tudo pro nariz, assim, tipo, casa, família, perdi pessoas perderam suas vidas. A pessoa que era do resgate e que me levava eventualmente ao médico ali, porque era uma clínica fechada, né? Tipo, eu não podia sair, eu fiquei 6 meses nessa clínica. Essa pessoa morreu porque ela usava, né? Fazia utilização de drogas durante, né? Durante ali a internação, e eventualmente um dia ele roubou o carro da clínica, vendeu na biqueira e trocou por droga e teve uma overdose. Teve um outro amigo meu, um dos meus melhores amigos da clínica, que a Deus o tenha. Ele, infelizmente, tirou a vida dele no ano passado. E um outro amigo também que estava internado na clínica tirou a vida dele lá mesmo. Então, quando a gente fala de vidas, quando a gente fala de saúde mental e de adicção,
não é brincadeira. E quando tá num recorte de pessoas trans, principalmente. Então, a pergunta que vem a partir disso tudo que eu contei para vocês, né, um pouco dessa história, passei 6 meses lá, eu estava numa clínica masculina, então, assim, eu sofri os atravessamentos, né, do machismo e da opressão. Eu não sei se vocês sabem, mas as estruturas de clínica de reabilitação são muito parecidas com as estruturas de prisão. E aí eu estava basicamente numa prisão, cercada de pessoas ali, que eram monitoras, né, da clínica, e não podia sair de lá, tinha todo um cronograma, e a reabilitação serve para a gente também olhar para a gente como um indivíduo que pode criar novos hábitos, né, não é nenhum mar de rosas a reabilitação, mas eu pude ouvir vivências, trocar com vivências e com pessoas que são, neurodiversas, né, porque era uma clínica tanto psiquiátrica quanto de reabilitação de pessoas que estão em situação de drogadição, né, dependência química ativa. E aí eu pude ter várias perspectivas da vida em questão de valor, de quem eu sou, de como eu queria muito, assim, lá em 2019, ser uma voz para as pessoas que são como eu, sabe, que são travestis, que são neurodiversas, que, tipo, tem tudo para não dar certo, porque todo esse estigma que eu carrego, tipo, a sociedade vai atravessar. Eu não vou conseguir, sempre ter uma relação afetiva, mais possível por conta do estigma em cima do HIV e por conta de ser uma travesti. É, me assumir como uma pessoa adicta aqui no LinkedIn também pode criar outros lugares, né, na mente das pessoas. E eu vim justamente contar o que é adicção e como a adicção tem agido na minha vida, justamente para que as pessoas possam se livrar desse estigma também. Eu tinha muito medo de falar sobre essa questão, porque eu ainda não estava posicionada no mercado de maneira estratégica com que eu tivesse trabalhos, jobs e oportunidades que me consolidassem no trabalho que eu faço, né? Mas agora é finalmente a hora de conversar com todas essas pessoas, porque a adicção é mais que um assunto nosso, é um assunto social, é um assunto negligenciado no meio de diversidade, equidade e inclusão, assim como o HIV, e ninguém falou sobre isso no LinkedIn ainda, porque as pessoas têm medo, né? E eu entendi que nesse, entre aspas, privilégio, que não é nenhum privilégio não ser uma dependente química, eu posso ser, né, uma pessoa que está representando e falando da questão da adicção sem estigmas, porque é muito fácil a gente colocar a pessoa que é dependente química, né, num lugar de vulnerabilidade, num lugar de uma pessoa que estraga as vidas das pessoas, mas essa pessoa está só perdida, eu já tive perdida. E para a gente se achar é uma constante, é todo dia. Ela é progressiva, fatal e incurável, justamente pelo fato de que a gente tem que fazer a manutenção da nossa doença todo dia, porque a gente nunca sabe quando a gente vai ter uma recaída, né? Eu tive uma recaída recente e felizmente estou recuperando dela, e não é fácil, pessoal. Então, pessoas reabilitadas merecem sim segunda chance. Pessoas reabilitadas são as pessoas que vocês não sabem que estão ao redor de vocês e já passaram por uma reabilitação. Pessoas que estão ao redor de vocês e vocês não fazem nem ideia, são pessoas vivendo com HIV como eu. Mas essas pessoas não falam sobre por justamente terem medo desse estigma, por não conseguir trabalho, por não conseguir relações afetivas e ter círculos amistosos que acolham a pessoa, porque quando a gente é de recorte, de atravessamento até a pessoa adicta, a gente acaba vindo um pouco mais armado, porque a gente nunca sabe quem vai atacar a gente, entende? Principalmente a travesti. Então, vale muito a gente olhar para essa questão de pessoas reabilitadas dentro das empresas como algo natural, como algo importante, né? Porque quem tem oportunidades depois de perder tudo para adicção, né? Quem tem? Não tem. Ainda não tem. Então, eu quero trazer, assim, a minha vida para vocês como uma experiência de quem transformou o eu sabotador em um eu superior, acreditando no meu potencial, né? Vendo, tipo, essas minhas feridas, essas minhas cicatrizes e como elas fazem de mim um indivíduo que conversa com a sociedade, porque esse papo não é um papo meu, é um papo nosso, é um papo que está presente na casa de vocês. Alguém na família de vocês passou por uma reabilitação, eu tenho certeza disso, ou até mesmo você, pessoa que está vendo esta live, provavelmente já passou por uma reabilitação, né? Então, tipo, a sociedade
não lida com pessoas neurodiversas. É muito fácil a gente colocar pessoas neurodiversas num lugar de ou pessoas incapacitadas ou pessoas que parecem neurotípicas como eu, que têm um desenvolvimento de comunicação, um intelecto meio equiparado aí ao da sociedade. E aí, quando eu não me comporto de maneira normóide, que é o que a sociedade sempre vai esperar ao meu respeito, eu sou a louca, eu sou a agressiva. E é muito importante vocês terem em mente que pessoas neurodiversas não vão ter um comportamento social equiparado ao de pessoas que são consideradas normais. Isso é natural. A gente não pode vir num lugar de julgamento, porque muitas vezes essas pessoas neurodiversas estão falando sobre outras coisas, sabe? Elas não estão, por exemplo, criticando você, elas estão criticando a sua atitude e às vezes a forma como que essa pessoa falou com você não é tão legal. Mas, tipo, escuta o que essa pessoa tem para dizer. Será que ela está me atacando ou será que ela está atacando algo que atravessa ela diretamente e faz ela se sentir mal? E, tipo, não é eu a pessoa agente que está causando atravessamento, mas sim a forma como eu me comporto. Então, eu trago de volta a questão da adicção, justamente pelo fato de que nós temos comportamentos adictivos nas nossas relações. A partir do momento em que as pessoas que estão no nosso ciclo social, que são nossas ditas amigas, se comportam de maneira abnormal, quem que vai para o abraço? Quem vai abraçar a pessoa surtando? Quem vai abraçar a pessoa chorando? Quem vai escutar e dizer, olha, eu acho que você tá certa no que você tá dizendo, mas você não tá dizendo da maneira certa, você não tá chegando nas pessoas de maneira certa, e eu vim aqui para te mostrar isso. É muito diferente. Pessoas neurodiversas que se entendem como neurodiversas estão abertas ao aprendizado, estão abertas a ouvir, a trocar de maneira horizontal. Mas se você vem com um ego para cima, né? E acha que é um embate, que é sempre um jogo de cadeiras onde uma pessoa é melhor ou pior, ou que a gente se atravessa por conta de palavras, a gente não vai estar entendendo que a gente não vem do mesmo lugar, né? A gente não vem do mesmo lugar, a gente não tem as mesmas condições neurológicas, sociais e tudo mais. E é muito importante a gente ter isso em pauta justamente no tratar com outras pessoas, né? E aí eu falo, como a minha existência reverbera na existência do outro, né? Como o meu comportamento atravessa ou edifica a outra pessoa, né? E aí, no final das contas, quando nós, pessoas trans, por exemplo, estamos explicando coisas óbvias, gente, eu tô falando de coisas óbvias. Nós somos ditas pessoas agressivas, nós somos ditas é, pessoas raivosas, sabe? Pessoas ingratas, quando na verdade as coisas que a gente tá explicando são movimentos que a sociedade repete constantemente, né? Que é a transfobia, que é o machismo estrutural, que é a misoginia, que até mesmo eu posso reproduzir e não perceber, mas por conta de ter essa consciência de classe, de raça, de recorte, eu consigo reconhecer mais rápido quando eu erro. Então, a gente tem que entender que a gente tem espaço para errar, mas a gente não tem espaço para continuar persistindo no erro, se justificando quando a gente erra. Eu acho que o mais importante do erro é a gente poder acreditar na possibilidade de melhora. Então, se a gente está, né, no embate com alguém, numa dificuldade de entendimento, de conhecimento, se a pessoa não quer te ouvir, ela não quer trocar, sabe, necessariamente. Ou ela não tá pronta, ou ela se sentiu ofendida, ou você. Então, é mais difícil para a pessoa neurotípica assimilar, às vezes, uma interpretação de texto. Tenho muita dificuldade de interpretar texto. Às vezes a pessoa está dizendo uma coisa e quer dizer outra. O meu irmãozinho Evandro falou justamente uma frase muito incrível, né? Que a visibilidade torna a gente mais vulnerável e também mais forte, né? A Audre Lorde que falou isso. Te admiro, te honro a sua história, Lua. E eu a sua. Foi por causa disso também, por causa de eu ter te conhecido, Evandro, que eu decidi me colocar vocal. Tipo, quem eu sou, sabe? Tipo, essa é a Lua. Gostem ou não, eu tenho algo para oferecer. E é algo suficiente para algumas pessoas que estão alinhadas comigo, né? Então, tipo, eu acho que já é o suficiente isso para a gente poder trocar de uma maneira horizontal, sabe, gente? Tipo, e aí o que eu quero dizer que quando nós, pessoas trans, passamos por situações de atravessamentos sociais, pode ser uma coisa simples, um olhar torto seu pode atravessar uma pessoa. Você, por exemplo, eu não estou num dia bom, você fica me chamando de mulher várias vezes, eu te corrigi que eu sou uma travesti, não que eu sou uma mulher trans. Isso vai me irritar.
e às vezes eu posso me exceder no meu comportamento, porque eu tô cansada, entende? Eu estou cansada, as pessoas neurodiversas estão cansadas de se explicarem neurodiversas, porque sinto que existe uma relativização da neurodiversidade, né? A gente coloca todo mundo como normoide e o comportamento que prima, né, são a boa vizinhança e a boa política. E eu acredito que nem sempre é assim, porque muitas vezes a pessoa que pratica essa boa vizinhança e a política, ela pode ser sua aliada, e a pessoa aliada, ela se alia a você por interesses, mas ela pode te apunhalar pelas costas lá para frente. E eu vivi muito isso, assim. Então é muito importante a gente reconhecer e mapear quem são as pessoas que estão do nosso lado, para a gente justamente saber que a gente está caminhando no lugar certo, que a gente tem pessoas que estão nos ouvindo, que não temos pessoas que estão nos invalidando, e, sobretudo, não temos pessoas que estão olhando para a gente com um olhar de interesse, de token, de ego, porque no final das contas, apesar de agora estar conseguindo trabalhar com o rolê do marketing de influência, ser uma estrategista de marketing para as empresas, ser uma palestrante trilingue, né, inglês, espanhol, português, e fomentar, né, o audiovisual também. Trabalho como produtora audiovisual, vão vir coisinhas quentes em questão de audiovisual. Eu ainda não cheguei no patamar que eu quero estar, eu ainda não cheguei num lugar de consolidação, de que eu posso respirar e que existe um fomento comigo. Eu ainda estou trazendo pessoas comigo, mas às vezes, né, quando a gente coloca a outra pessoa como agressiva, porque ela se comportou de uma maneira que não foi legal a partir de algo que você disse, a gente tem que entender que a nossa comunicação também pode ser falha. Tanto a da pessoa que está se sentindo ofendida, mas a gente não pode cobrar de uma pessoa de recorte que está toda machucada aqui, ou escuta a mesma coisa que você repete e incomoda essa pessoa todo dia, para te explicar, sabe? A gente não tem assim um nível de tolerância maravilhoso. As pessoas, o ser humano não tem tolerância sequer nos ambientes de família, de trabalho, tudo mais. Então pensa na sociedade, né? Pensa na sociedade. Vou trazer alguns comentários, porque eu tô curtindo demais as trocas aqui e tô me sentindo muito confortável com vocês, vou ser sincera. Vi uma palestra sobre vulnerabilidade. A palestrante falava que é muito importante criar conexões, porque ser vulnerável é muito importante para se conectar com aquela pessoa. Acredito eu que eu me tornei a rainha do networking justamente por mostrar as minhas vulnerabilidades de maneira muito explícita, mostrar quem eu sou aqui na rede, a minha história sem nenhuma vergonha, porque eu acho que a minha história pode agregar, né? E eu prefiro ser a narradora da minha história. Eu não quero que as pessoas contem a minha história de maneira fantasiosa ou tipo, sei lá, desmistifiquem a minha história, né? Que é o que às vezes o jornalismo gosta de fazer. Eu gosto de ser a minha própria jornalista. E aí, as redes que eu tenho, essas pessoas que estão aqui, ó, comentando, tipo, Evandro, Matheus, Naiko, Fábio, Gaê, Dara, Tamara, são da minha rede de apoio. São pessoas que são da minha conexão, de tipo, pessoas que reverberam comigo. Não é só uma questão de comentário, eu admiro o que você faz, mas eu admiro a pessoa que você é, e é simultânea, é uma troca. Então, eu consegui encontrar aqui no LinkedIn uma rede de apoio que me permitisse chegar nesse lugar de fala, que eu tinha muita timidez e medo, tá? De criar esse conteúdo sobre. Inclusive, depois que eu me tornei Top Voice, eu fiquei com muito medo, né? Eu fiquei com muito medo de me expressar, porque eu sabia que qualquer coisa que eu dissesse iria reverberar. E que, como eu sou uma pessoa de recorte, né? A primeira oportunidade que as pessoas me verem falhar é o erro que as pessoas vão apontar, não vai ser as minhas vitórias. Não no geral, né? Nem todo mundo é assim, mas algumas pessoas são, e a gente tem que entender também que nesses erros a gente desenvolve. E a sua força me dá força também. Eu acredito que a gente está fazendo uma mudança muito importante aqui no LinkedIn, Naiko. É um processo de entendimento. Porque quando a gente tem rede de apoio, até às vezes quando a gente se excede, se entendendo uma pessoa neurotípica, a gente pode trocar as situações com outras pessoas que já viveram experiências parecidas ou têm uma carga legal para passar e trocar diretamente com você, vão te elucidar. O problema da pessoa neurotípica é que às vezes a gente se mistura com pessoas que não entendem a nossa neurotipicidade, não entendem que nós não somos pessoas normais e querem que a gente se encaixe num padrão comportamental e social estabelecido por essa normatividade, né? Que é as boas maneiras e os bons costumes, mas nem todo mundo vai ser assim, nem todo mundo foi educado, tipo, sabe, eu vim da periferia de Ourinhos,
conquistei alguns espaços e algumas coisas, estou conseguindo me realizar da pessoa que eu sou finalmente agora, assim, depois de 1 ano e meio de transição e afirmação de gênero, né? Porque trans eu sempre fui. E no final das contas, gente, a gente precisa se entender, a gente precisa se acolher. O Gaê, né, que é uma das primeiras pessoas a criar conteúdo sobre HIV/AIDS aqui no Brasil, que é uma referência minha, e é uma pessoa que eu estou trazendo aqui para o LinkedIn, né, lançou. Que o interesse sempre seja sempre em estar junto, construir junto, não utilizar das nossas vivências. Exatamente. Você pode compartilhar comigo, você pode trocar comigo, você pode, tipo, estar num lugar horizontal comigo sem me usar como token. E isso eu falo até mesmo, às vezes, nas nossas relações interpessoais. A gente, às vezes, se aproxima das pessoas por movimentos egóicos para conquistar alguma coisa, quando, na verdade, tipo, não é a suma do coletivo, não é o que representa, tipo assim, quem eu quero ser, com quem eu quero estar e quero crescer junto. Não, é ego. A gente tem que saber separar a diferença entre tokenismo e coletividade. O tokenismo, né? A gente aparece ali eventualmente ali a colar como uma representação possível. O coletivo é mais de uma representação e essas pessoas se organizam entre si para poder trabalhar. É o que eu faço com o Thomas, é o que eu faço com a Tamara, é o que eu faço com o Noah e outras pessoas também. A gente se junta para poder trabalhar juntos e ninguém queimar o outro, todo mundo ter oportunidade, é extremamente importante. A Dara, sobre rede de apoio, que é uma menina incrível, eu admiro ela demais, falou que é muito importante, tanto o rolê psicológico, né, para facilitar a nossa entrada nos espaços, porque, tipo, a nossa entrada nos espaços, ela não é só não facilitada pela estrutura social que existe, ela não é facilitada pela nossa vivência, que é carregada de cicatrizes, né, e feridas abertas. Essas feridas abertas ecoam. E como a gente vai ser preparada como pessoa trans e travesti para estar nesses espaços sem nos sentirmos atravessadas, como eu, como uma travesti, posso ir numa balada normativa de pessoas, a maioria cisgêneras e heterossexuais, sem me sentir atravessada. Ou até mesmo num lugar LGBT, né? Porque muitas vezes outras pessoas de outras siglas acabam invalidando, sendo pessoas misóginas conosco, transfóbicas, e aí a gente tem que entender também, tipo, para não criar um ranço, né, de pessoas LGBTs ou pessoas cisgêneras, não botar uma culpa, porque eu acho que culpa faz a gente carregar peso, faz a gente carregar, tipo, lugares de sombra. E para iluminar, a gente tem que ter esse facilitador, que são pessoas de rede de apoio, entender nosso comportamento, conversar com pessoas seguras, mais importante de tudo, porque às vezes a nossa fala é tipo assim, um passarinho. A gente falou, passou para frente e todo mundo ouviu. Ou às vezes ninguém ouviu, mas as pessoas ouvem, viu? Te amo, Tamara. Tamara maravilhosa. Vocês têm que conhecer o trabalho dela. Ela vai fomentar um projetão de diversidade, equidade e inclusão, que eu estarei presente, né? Tamara e Lua é mais que um feat. Não sei se vocês sabem, mas eu e a Tamara não somos só empresárias, nós somos dançarinas, performers, cantoras. E se vocês encontrarem a gente num evento, vocês vão simplesmente se apaixonar, porque nós somos o espírito da festa. Muito importante para mim ouvir que para você é importante também, porque eu não cheguei nesses conhecimentos epistemológicos, né? Epistemia é a gente entender a raiz da sociedade de tipo crenças, realidades, né? E a sociedade que a gente vive. Sozinha, foi tipo uma construção de várias pessoas, e eu sou uma pessoa muito dada, assim. Então, às vezes eu começo a analisar meus comportamentos, eu troco a respeito disso com outras pessoas para analisar se meu comportamento ele está caminhando de acordo com a sociedade, se às vezes eu não tô me premeditando, se às vezes eu não tô ansiosa demais, sabe, cara? Porque, tipo, às vezes a gente mete a mão pelos pés. Eu já meti a mão pelos pés muitas vezes aqui, inclusive. Então, eu acho que um espaço importante para você, que é uma pessoa neuroatípica, neurodiversa, que às vezes comete momentos de explosão, assim como eu, a minha dica mais importante é, primeiro, você fazer a reparação consigo mesma, mesmo ou mesmo, né? Se perdoa, tipo, ó, foi um momento de efusão, e faça a sua reparação possível com essa pessoa que você machucou. Às vezes, tudo que você falou tá certo, mas às vezes é como você falou, na hora que você falou e na frente de quem você falou. Então é muito importante pensar nessas reparações possíveis, né? Pedir o perdão interno primeiro, e depois para a pessoa, sinto muito, obrigada.
e a partir disso vou ter um aprendizado, porque senão a gente não fecha ciclos, tá? Então é muito importante vocês entenderem o valor do perdão, de fazer reparação com pessoas até que nos machucaram, né? Porque às vezes essas pessoas estão preparadas também para nos desculparem, para voltarem na caminhada da vida com a gente, mas a gente não entendeu esse sinal de que o movimento é nosso, não o movimento é do outro. Se a gente ficar esperando a outra pessoa, né, encontrar o lugar de perdão, ou tipo, qualquer outra coisa, vai no seu tempo. Se o seu tempo é agora de se resolver, se resolve agora. Se resolve com você e faz a reparação, né? A gente tem que se reparar com as pessoas. Ninguém é perfeito, gente. A gente tá tudo em evolução. Justamente por tempos de ódio, de polarização, ouvir palavras de entendimento, conhecer a vida de pessoas diversas é remar contra a corrente. Muito bem, esse é um conceito de disrupção, né? De ir na contramão mesmo, porque quando a gente ouve vivências como a minha e de outras pessoas que estão em outros recortes de mais vulnerabilidade que eu, aqui no LinkedIn, em outras redes, ou na vida, tipo, a gente não precisa nem usar a rede social para apoiar pessoas de recorte, sabe? A gente pode sentar do lado dessa pessoa e ouvir. E às vezes as pessoas se preocupam muito mais em como se comportar do lado dessas pessoas do que ouvir essas pessoas e tratá-las de maneira humana. Então, eu acredito também que se você se preocupa mais com o seu comportamento em relação à sociedade, com o medo de errar, você não está no mesmo caminho que a gente. Você tem que querer absorver esse conhecimento e trocar com a gente de uma maneira horizontal, porque isso faz sentido para você, porque isso está alinhado com a sua vida de entender que nós somos pessoas humanas diversas e a gente vai estar convivendo aí na vida. Vão ter cada vez mais pessoas trans, mais pessoas vão se realizar, da oportunidade de entender que gênero é uma questão que todo mundo precisa entender. Todo mundo tem gênero, seja o gênero cisgênero ou seja o gênero transgênero, todo mundo tem orientação sexual. E quando a gente entende isso, é para a nossa vida e para a vida da sociedade que a gente convive também. Como que a gente vai minar a oportunidade da outra pessoa viver só porque ela é neurodiversa, só porque ela é uma pessoa com deficiência, uma pessoa preta, uma pessoa gorda, uma pessoa com mais de 50 anos e tantos outros recortes que impedem nós, pessoas, seres humanos, nos vermos. E aí não existe esse lugar de igualdade, não existe esse lugar de equidade, mas sempre existiu o lugar de diversidade. A diversidade sempre morou na nossa porta, a diversidade sempre esteve na nossa cara. E muitos de nós, muitas e muitos de nós, sempre fomos a diversidade e negamos a nossa diversidade até o momento de a gente entender que o problema estava na sociedade, não estava na gente. A gente não estava doente, a gente não é doença, a gente é a cura da sociedade. Porque, cara, quem vive feliz, quem se encontra, não incomoda ninguém, só traz favor para a sociedade. Tipo, gente feliz não tá reclamando da vida. Ou gente que se importa também, pode até reclamar, mas tá fazendo por onde, sabe? Perfeita não, cheia de falhas. Eu sou uma obra das trevas, das travas, e principalmente sou uma falha no sistema. Eu não sou homem, não sou mulher, como diz a minha amada Lina Pereira, né? A linda quebrada. Eu sou imperfeita, imperfeitrava justamente porque é o que eu sou. Amei saber do lado artístico. Amiga, vou ser sincera aqui, aproveitando que eu tô contando a minha vida para vocês aqui no LinkedIn. O meu maior sonho, de verdade, é ser cantora. Não é fazer tudo que eu faço, mas o meu objetivo final ali na frente é ser cantora, cantar as músicas que eu criei ali na clínica, tipo Adicto, que ela fala meio assim: eu sou adicto, meu corpo é um perigo, te leva a um infinito de emoções, é tão alucinante, meu olho é penetrante, te roubam num instante. Tu não vai mais viver sem saber o que é adicto. Pam, param, param, e por aí vai. Muita coisa para fazer, mas eu amo ser marqueteira, amo ser conteudista, creator. E eu entendi que eu poderia ser produtora audiovisual, marqueteira, creator, travesti, ter uma família, fazer tudo os corre e ser uma só. Olha o quanto de coisa. Às vezes a gente fala, nossa, você é uma pessoa tão multifacetada. Não. Eu olhei para as coisas que eu gosto, vi as coisas que eu sou boa, melhorei as coisas que eu não sou boa e continuo melhorando as coisas que eu não sou boa. A gente não pode parar de estudar, né? Cresci e aprendi tanto com você na minha vida. Obrigada por existir. A Keila, gente.
é o meu espelho mais lindo, assim, do mundo. Um dia eu tinha feito um desabafo aqui no LinkedIn, eu sempre falo dos meus sentimentos aqui, sem tipo, medo. E era um desabafo triste. Ela chegou na minha DM e falou assim: Lua, a gente não se conhece, mas eu quero vir na sua DM para te convidar para vir aqui em casa. Você vai conhecer a minha esposa, a minha família, minhas crianças, e você é muito bem-vinda na minha vida. A partir disso, eu e a Keila somos, ó, juntinhas para a vida. Porque é isso, eu vim aqui no LinkedIn também encontrar as minhas pessoas de luz, que são as pessoas que são rede, que são coletivo, que tá na dor, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza. Se você quiser só estar tá comigo quando eu tô no auge, quando eu tô brilhando, quando eu sou a mais bonita, a mais gostosa e a mais tentadora, você não tá comigo. É muito importante aprendermos com a vivência dos outros e ter empatia. Eu acho que isso é o mínimo, né? Diversidade, equidade e inclusão é isso. Tipo, quero aprender sobre DI. O que eu faço? Começa observando os seus comportamentos em relação às pessoas que estão na sua casa, no seu ambiente, depois as suas amizades. Depois, quais são as minhas crenças limitantes? Quais são as crenças que eu ainda. Quais são as palavras capacitistas, racistas, transfóbicas que eu ainda reproduzo e que não fazem parte do vocabulário da sociedade, porque a sociedade não é preconceituosa. É o ser humano ignorante que é preconceituoso. A mais já vai me fomentar aqui na carreira artística. Ótimo. Vai ser uma carreira assim, ó, de ascensão. A maior cantora do pop. Gente feliz não se ocupa em cuidar da vida dos outros, gente. Gente bem resolvida também não. Mas tem gente que tá feliz e ainda assim fala: "Oh, vamos olhar por um outro caminho. Você que tem privilégios, os que têm acessos, os que têm oportunidades. Vamos. Eu tô feliz, mas eu quero que você seja feliz, tipo assim, com menos ignorância, com menos ego. Cada um no seu tempo, né? Ai, cantora, eu amo uma palhinha. Gente, a minha voz tá toda cagada hoje, tô com dor de garganta. Mas se vocês quiserem olhar eu cantando na rede vizinha, o Instagram, ele tá tipo aqui, @lumanzano. Tem eu cantando várias coisas, eu crio música da minha cabeça. Meu sonho é ser cantora mesmo, vai dar certo, gente. Tudo no seu tempo. E é isso, eu aprendi também que tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo para você falar sobre as coisas que você quer falar da sua vida. Eu demorei alguns meses no LinkedIn para abrir sobre a minha sorologia, que eu sabia que ia ter o tempo certo. Sabe qual que foi o tempo certo? Eu lindamente estrelei numa matéria do Estadão, porque a Ana Vitória me convidou para fazer uma matéria. Então veio no tempo certo lá. Todo mundo respeitou a gata, mesmo no recorte vivendo com HIV. Então, tipo, eu acho que isso, assim, veio com força por causa do tempo. Ela é multifacetada, mas paralelamente ela é um ser humano, sabe? E aí eu não quero ser colocada também nesse lugar de palanque de palco, de tipo, sabe aquelas estrelas que amam ser bajuladas? Tipo, eu sei do meu talento, do meu axé, do meu sucesso, e tipo, por favor, me bajula? Não. Eu quero estar no mesmo lugar que você, quero, tipo, ser aquela gatinha que conversa com você no bar. Então, acho que por isso que eu consigo transformar pessoas que são minhas admiradoras em pessoas amigas. Assim, um dia eu estava numa festa de techno. Quem não sabe, eu comecei a performar ali na arte drag. A maioria não sabe, né? Eu sou drag performer e comecei ali na música techno. Perdão pelos twin do LinkedIn, deve ser alguém mandando mensagem da live. Isso mesmo. E aí eu performava, né, com uma arte drag queer. Perdão de novo, gente. Barulhinho. Com a arte drag queer e na cena de techno. E aí eu fui numa festa, não estava montada nem nada. Perdão pelo barulhinho de novo. Eu encontrei um menino trans, ele falou: "Você é a Lua Manzano?" Eu falei: "Sim." Ele falou: "Eu te sigo no LinkedIn." A gente estava numa festa de techno, super informal, disruptiva, pessoas diversas e tudo mais. Então, eu virei amiga dele. Ele é meu amigo agora. E várias pessoas aqui do LinkedIn viraram minhas amigas. Pessoas que eu imaginava que eu nem gostava, eu amo de paixão e mudaram a minha carreira. Então, tipo, ai, gente, tudo que vocês acham que sabe, vocês não sabem nada. É isso, tipo, eu descobri isso na minha vida. Tudo que eu acho que sei, todas as convicções que eu tenho sobre pessoas, sobre a minha vida, sobre onde eu posso chegar, sobre comportamento, elas estão todas erradas, porque no final das contas é no erro que a gente vai poder desenvolver. Não é, tipo, no acerto. Quando a gente acerta sempre, se esforça sempre para acertar, né? Porque às vezes a gente não tá acertando, a gente só tá fazendo a manivela rodar no automático
e não tá acertando porque a gente tá infeliz. Então vamos acertar de uma maneira honesta com a gente. Não ficar se forçando para acertar, porque quem se força para acertar, não tá querendo acertar mesmo. Obrigada, amiga. Eu demorei muito tempo para acolher minha voz. Como vocês viram, a minha voz era bem mais grossa antes. E eu sou atriz também, né? Já vem mais uma multifacetada da Lua. Então, eu posso até fazer uma live sobre esse tema, que é treinamento vocal. Então, eu falo agora com a minha voz de cabeça, não a minha voz de garganta, ó. Oi, tudo bem? Prazer, nananana. Eu consigo ter uma voz mais grossa, que era como eu falava quando eu me projetava ali como um menino, entre aspas. Mas eu entendi que é tipo um rolê de vocacionar, é um rolê de adaptar a sua voz para onde você quer chegar, né? Isso ajuda também as pessoas te lerem com a identidade de gênero ao qual você pertence, porque pessoas transmasculinas, né? Homens trans e pessoas transmasculinas, engrossam a voz se fizerem testosterona. Já a mulher trans e a travesti que se harmoniza, não. Então a gente tem que adequar a nossa voz para que ela fique afirmativa. Então eu entendo que a minha voz também foi uma ferramenta assim de afirmação de gênero, no final das contas. Eu só preciso de um segundinho aqui para conectar meu computador na fonte. Pronto, pessoal, voltei. Eu entendi. Não estava conectado. Esse é o negócio do TDAH. Apareceu a notificação que o computador está com pouca bateria, mas é só porque ele não estava conectado na fonte mesmo. Aí a gente tem que se perdoar, né, nesses errinhos, nessas falhas. Demorei um minutinho para começar a live, estava com problema de vídeo, mas não vou me surtar não por causa disso, porque no final das contas, tipo, eu tô conseguindo passar tudo que eu quero passar, falando de recorte e tudo mais, falando de mim, sobretudo. Integridade é tudo. Quem tem integridade não precisa se preocupar com o que você está trazendo, porque você está trazendo de um lugar de respeitabilidade, de conhecimento e tudo mais. Eu que sou sua fã, Matheus Fernandes. Matheus Fernandes está com um projeto lindo aqui no LinkedIn, referência de diversidade, equidade e inclusão. Contratem ele, podem me contratar também, que a gente vai no pacote, tá? Perfeitrans. Perfeitrans, gente, é uma das palavras que eu mais amo. Eu boto trans em tudo, para todo mundo ter hackeado no consciente coletivo que a palavra trans e a palavra travesti são palavras bonitas e que devem estar no vocabulário de vocês. Se as palavras não estão, significa que você ainda não chegou pertinho da lua, mas pode chegar. Vamos usar a palavra travesti sem medo, vamos usar a palavra trans sem medo. E a gente eu falo, a gente é perfeitas juntas. Sozinho eu não sou perfeita, não. Preciso de muito livro de autoajuda e terapia para fazer isso acontecer. A gente não se molda sozinha, né? Os nossos conhecimentos vêm de outras pessoas também. Eu sempre curto, assim, dar o crédito para quem eu aprendi as coisas, sabe? Tipo, não é meu, mas eu consegui uma forma de repassar esse conhecimento dando valor na pessoa que me trouxe esse conhecimento, né? Hoje eu ouvi do Mário Sérgio Cortella que a vida não precisa ser longa. A vida precisa ser larga, ser explorada em todo o seu potencial. Pois ter uma vida rica em experiências e potencial realizado é ter uma vida para se orgulhar. Viver 120 anos e ter uma vida basta? Jamais. Eu acredito muito nisso, aquela música do Cazuza. Vida louca, vida breve. Se você não for me levar, quero que você me leve, alguma coisa assim. É melhor a gente ter uma vida curta, entre aspas, onde a gente está fazendo pela sociedade, a gente está sendo o exemplo que a gente quer ser para a sociedade só através da nossa vivência, é uma vida rica, cheia de experiências. Gente, eu era analista de suporte ano passado, ganhava em salário por mês, hoje eu ganho em cachê, eu ganho por trabalho, eu ganho muito mais, e justamente por conta de focar no LinkedIn, de acreditar no potencial, fazer networking, trabalhar em outras áreas também, tá? Porque se eu pudesse, só fazer a palestra, depois só fazia show, depois só fazia o que eu quero, mas ainda não é assim que eu sou travesti. Não é uma desculpa, não é uma culpa, não é um problema, é só a solução, mas a solução ainda, a sociedade toda está se preparando para receber essa solução, que é muito tecnológica, né? O corpo trans é muito tecnológico, é muito inteligente, porque corpos trans são corpos que se reconhecem
para além do que é pautado na sociedade normativa. Então, a gente tem que desconstruir o nosso corpo, a gente tem que desconstruir a nossa mente, a gente tem que desconstruir os espaços, né, familiares, sociais, educacionais e ambientais, justamente para a gente poder ter a nossa segurança e ser a gente. Então, tipo, pensa que é muito cansativo você ser uma pessoa que você tá, tipo, como um radinho, né? O radinho que fica repetindo. A gente não precisa ficar repetindo as mesmas coisas, mas eu entendo que eu tenho que repetir ainda, para que outras pessoas não precisam repetir daqui 10 anos, né? Cadê as ninfetrans, as novinhas trans vindo com tudo? Eu quero um arsenal de travestis aqui no LinkedIn e vai rolar. Ser multifacetada é normal, é ter vários projetos para a vida, e a gente não precisa ter tudo para amanhã, sabe? Tipo, senão a ansiedade vem. E a gente tem a vida inteira para conquistar. Exato, eu tinha muito uma sangria assim no começo do ano. Será que eu vou conseguir trabalho? Será que vou me consolidar como uma freelancer? Será que tipo, as pessoas vão entender o que eu quero dizer? Às vezes não entenderam, mas a grande maioria entendeu. E eu sou muito grata pelas pessoas terem me entendido, porque sempre tive muita dificuldade de me fazer entendida. Nossa, mas você fala tão bem, você tem uma dicção, uma didática e, tipo, sei lá, tão legal. Mas isso não foi construído do nada, assim. Veio de, tipo, eu entender que eu posso ser um movimento de transformação através do meu corpo e que, tipo, o meu corpo é um corpo que precisa trabalhar, é um corpo que precisa de oportunidades. E por que não através do meu corpo? Eu não tenho vergonha de câmera, não tenho vergonha de ninguém, não tenho vergonha da minha história. Sou muito orgulhosa, sabe, de onde eu venho. O Mate falou assim: é um detalhe, a gente tem um direito à mediocridade. Posições de recorte nos expõem muito à busca pela perfeição para ocupar espaços. Nisso, a sociedade mental, a saúde mental vai para o ralo. Temos também o direito de errar. É o que eu falei ali, né? Quando a gente é de recorte, quando nós erramos, a sociedade cisnormativa, que é a maior parte da sociedade, né? Que eu falei, aquele recorte branco, heterossexual, cisgênero, vai apontar a gente como pessoas agressivas, como pessoas loucas. E eu sempre fui colocada como uma louca, né? Mas eu sou uma louca sã, eu sou uma louca sóbria e sou uma louca que é louca pela vida. E eu quero ser louca pela vida sem precisar, tipo, ficar com medo se eu vou sair na rua e levar um tiro na cara, sabe? Porque isso acontece todo dia, não é algo que eu questiono às vezes, sabe? E ter esse direito à mediocridade, sabe? Pode ter pessoas trans chatas nos espaços, que não são articuladas, que nem querem que as pessoas saibam que são trans, que são LGBTs. As pessoas querem passar, e algumas querem transformar essa passabilidade em impossibilidade para quem não acessa. Como eu não acessei. Como a Dandara não acessou, como a Judá não acessou, como a Pice, como a Leonora não acessou. E a gente vai acessar juntas. Estou muito feliz por encontrar você, Lua. Bastante inspirador e dando uma força no meu projeto sobre TDAH. Gente, eu sou aquela pessoa que não nega fogo para ninguém. Assim, me pergunta como que você fez isso, aquilo, eu sempre respondo. Aqui no LinkedIn eu não sou muito boa na inbox, mas processos, vou responder a inbox do Instagram também, do LinkedIn, eu tava meio off. E é entender também que às vezes as pessoas neurodiversas se comunicam de maneiras possíveis, tipo, eu prefiro uma ligação, fazer uma live, do que escrever um texto. Mas você escreve também, mas eu demoro muito mais para escrever um texto do que passar todas as informações que eu posso passar numa live através da minha fala, que é a fala que é uma das coisas mais potentes, assim, que eu tenho dentro de mim, sabe? E são essas falhas que humilham, que humanizam essa troca. Tá lindo. Tipo, gente, se vocês querem um modelo de perfeição, se vocês querem um movimento de ascensão, não foi nada disso. Eu tive que trabalhar o consciente meu, o consciente da minha família, para poder receber o acolhimento desse pessoal, das amizades, das pessoas que viveram comigo pré-transição e pós-transição. Tem gente que ficou, tem gente que foi embora, mas agora, tendo me colocado vocal, tendo me ascensionado um pouco mais profissionalmente, as pessoas me respeitam, sobretudo. Então, o LinkedIn teve uma sacada muito grande em colocar tanto eu quanto outras pessoas trans e de outros recortes interseccionais como top voices, para a gente poder alavancar nossa carreira e poder trazer um conhecimento muito empírico, né? Que é um conhecimento de vida que a gente tem,
que cada pessoa carrega sem precisar ler um livro nem nada. Inclusive, um detalhe sobre mim, eu não leio livros, tá, gente? Tudo isso aqui vem das coisas que eu absorvo. Eu gosto de audiolivro, eu tenho muita dificuldade com leitura. Isso é tipo, a gente não precisa ser perfeito, a gente não precisa ser uma pessoa leitora assídua para ser uma grande comunicadora, a gente não precisa ter todos os referenciais de audiovisual para trabalhar no audiovisual, a gente não precisa saber de todas as pautas de diversidade, equidade e inclusão para trabalhar nessa área. A gente só precisa entender que a gente sempre vai lidar com seres humanos. E todos os seres humanos têm recortes. Até mesmo a pessoa cis heteronormativa, ela pode ser neurodivergente, ou ela pode ser uma pessoa com deficiência, ou ela pode ser uma pessoa periférica ou tá em qualquer outro recorte. Então, não é porque também essa pessoa tem essa leitura, né, de, entre aspas, privilégio, que ela não sofre atravessamento. Eu acho que todo mundo sofre atravessamento, mas quando a gente reconhece que outras corporalidades e outras pessoas acabam sofrendo mais, a gente cria essa empatia para poder entender que o que eu tenho para carregar, o conhecimento que eu tenho, pode ajudar outra pessoa. Então, eu não nego ajuda para ninguém, sempre consigo orientar da melhor maneira, às vezes não consigo ter tempo hábil mesmo para fazer tudo, mas eu sempre respondo e indico pessoas possíveis, indico lugares possíveis, eu acolho pessoas trans, crianças trans, de diversas partes do país, justamente porque os recursos são você entender que a sua vivência é útil para outra pessoa, que pode responder perguntas, tipo, uma mãe desesperada, tipo, como que, tipo, tem uma criança trans, e ela já tinha acolhido a criança trans, e a criança estava de vestido, e aí ela foi atrás para poder a criança ir linda do jeito que ela é na escola, ter seu nome social respeitado. Então, tipo, o que você tá fazendo com essa carcassinha que tem aqui, sabe? E eu entendi no final das contas que eu sou uma comunicadora holística, porque eu olho para tudo. Eu olho para mim, eu olho para outra pessoa, eu olho para a sociedade, eu olho para o tempo que a gente está. Mas tem falas que são urgentes, tem falas que a gente tem silenciado, e eu silenciei muitas dessas falas, né, de coisas que eu falei aqui na live por medo, por autossabotagem. E LinkedIn é lugar da gente ser quem a gente é. Não tem regra. Eu sofria no mercado de TI por ser mulher. Eu tentei me anular minha feminilidade a vida inteira até estabelecer como profissional. A partir daí, tive uma rede de apoio de mulheres maravilhosas que me ajudaram a fazer o que eu realmente amava, usar as roupas que eu queria, vestidos, saias, sharps, maquiagem. Eu sempre amei, mas nunca usava por não querer parecer mulher. E é quem eu era, sabe? Entendo esse lance da tua voz, Lua. Eu mudei a minha para poder eu mudei a minha para realmente ver. Não consegui terminar a leitura aqui, mas eu entendi e eu tô no mesmo lugar que você, né? Eu nunca tive a oportunidade, sei lá, de ter um cabelo crescendo. Agora, ó, gente, isso aqui é tipo 1 ano e meio de crescimento. Babem, se chama hormônios. Passar uma maquiagem de uma maneira feminina. Quando eu comecei na arte drag, eu fazia, tipo, uma monstrinha, sempre faço, assim, é tipo uma coisa que não é a lua, vocês não veem a lua. Só olhar no meu post lá no LinkedIn, vocês vão ver a make que eu faço. Sei lá, ser vista como uma menina pela sociedade. Tipo, esses dias eu fui num salão e eu me senti linda, e ele deixou meu cabelo liso, e eu joguei meu cabelo, fiz um vídeo. E sabe, até essas coisas mais fúteis que a gente nunca teve oportunidade de viver, abraçar a nossa feminilidade. Eu demorei 23 anos para transicionar porque eu achava que não era feminino o suficiente, que eu era muito masculina. E tipo, what? O que é masculino, o que é feminino? A gente impõe comportamentos e ideias que limitam a nossa expressão do ser só para agradar a sociedade. E a gente não está agradando ninguém, não, tá? A gente está se desagradando, a gente está desagradando o outro, porque quem está fazendo maquiagem, maquiagem, botando uma segunda cara, não vai convencer ninguém dessa realidade. Então, tipo, é muito importante a gente acolher, entender a nossa identidade, para entender que a nossa construção de feminilidade, masculinidade e não binariedade, ela é pura e simplesmente nossa, e também dos referenciais de pessoas que a gente tem, né? Tipo,
É uma coisa muito, 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 muito plural. O comentário do Matheus me lembrou da arte queer, do fracasso e de outras falas e construções da MC Chuchu que saiu esses dias. Não vi ainda, incrível. Porque se for para parar para pensar, a gente já é fracassado. A gente já é, né? Porque o sucesso que é imposto para pessoa cis, hétero, branca, PSD e não periférica, olha, o fracasso é libertador. Eu amo ser uma obra do fracasso, eu amo ser uma fracassada, eu amo fracassar perante a todas as estruturas que colocaram por cima de mim, que eu teria que ser uma garota, que eu tinha que ser um homem cisgênero, heterossexual, que eu deveria ser não deveria ser uma pessoa neurotípica ou adicta abertamente. Então, o fracasso liberta, o fracasso faz a gente ver que a gente não fracassou perante a gente. A gente fracassou perante ao que é considerado fracasso para o alheio, não para você. Porque para mim, ser travesti é digno, ser travesti é um manto que eu carrego, é minha existência. Eu não faço questão de ser colocada num lugar de mulher, porque não me acolhe nada e tá tudo bem. Existem travestis que se identificam com a palavra mulher também. Eu não, tá tudo bem. Mas quando vocês entendem isso, a gente entende que tem pessoas que se sentem acolhidas, tem gente que não se sente acolhida, e vale sempre a gente perguntar. Mas, tipo, a arte queer, né? Quando a gente fala queer, é quando a gente rompe esse sistema binário de gênero e justamente, tipo, essa colonização do que é homem, do que é mulher. A sociedade coloca a gente num lugar, nesse lugar, né? Que eu deveria ser um menino cisgênero, heterossexual e nananá, e, tipo, vive com isso a vida toda. E aí, se você vive com isso a vida toda, tipo, como que você vai poder chegar no final, né? A caixa de Pandora tá dentro da gente, no final das contas. Eu acho que é isso. Só para finalizar, eu vou falar sobre uma questão muito importantésima, que é a gente ter consciência étnica de espaço, pessoas de outros espaços não têm os mesmos acessos, consciência de raça, né? Pessoas racializadas também não acessam e são genocidadas. E a consciência de classe, né? Principalmente. Consciência de classe, galera. Muito importante. Então, é com essa que eu vou, é com essa que eu apresentei um pouco mais da minha história. Quero agradecer a todo mundo que veio aqui me prestigiar para ouvir o que eu tenho para dizer, que não é pouco, né? Esse travesti fala bastante, mas se importa demais, assim. Então, muito obrigada, Namastê, vida querida. Pode me mandar uma DM, pode conversar comigo se você se sentiu tocado por qualquer coisa que eu falei. Eu tô aqui para trocar, tô aqui para iluminar e tô aqui para estar no LinkedIn produzindo conteúdos maravilhosos para vocês no programa de aceleração de creators. E vem muita coisa boa por aí. Vou sempre estar batendo minha carinha por live, tá? Deixo um cheiro da lua e um grate trava para vocês. Eu sou a travesti positivamente viva.